Fala, corredores e corredoras, meu nome é Marquinho, proprietário aqui da Run Train Store, né? Não sei se vocês estão assistindo pelo YouTube ou, né, pelo Instagram, tá bom? Geralmente no Instagram eu faço alguns recortes só para ficar algumas partes principais, e aqui no YouTube eu deixo um vídeo mais longo, né? Eu não fiz um comparativo desse tênis aqui, que eu vou mostrar pra vocês, porque eu não tinha nenhum tênis assim que eu ia fazer comparativo. Não estava na agenda fazer um comparativo de tênis sem placa deste estilo, tá? Que é o chamado Super Trainer sem placa, né? Que a galera tá colocando um monte de nomenclatura nos tênis agora. Mas agora eu estou com alguns tênis fazendo teste, tá bom? Sem placa, tá? Tênis novos aí, tenho Kyodan, eu tenho ASICS, então assim, eu estou fazendo alguns testes e nada mais justo, tá? Do que fazer um review dele primeiro, começando por ele, porque depois ele vai aparecer nesses comparativos, tá bom? E eu tô falando de um tênis bem batido, que tem vários reviews na internet, mas eu vou falar o meu, a minha sensação, tá? Que é o Evo SL, tá bom? Nessa cor aqui, tá bom? Tamanho 9 US, que é o tamanho 40 BR, tá? Que é uma cor creme, tá vendo? Cor bege, né? Bege, cor bege, tá? Esse tênis aqui tá bem sujinho, tá, gente? Mas não liga não, eu treinei com ele hoje, inclusive. Foi aí que eu resolvi fazer, porque eu tinha corrido essa semana com outro tênis da Kyodan. Eu falei assim, cara, vou fazer um teste, vou fazer um review depois comparativo, mas eu preciso começar pelo EVCL. Ele tá mais ou menos com quase 100 km, uns 90 km, no meu aplicativo da Coros, tá? Aí mostrar pra vocês como é que tá o cabedal, tá? Aqui ó, tá tudo ok, tem uma biqueirazinha. E aí eu vou falar as características dele pra vocês. Ele tem 6.5 mm de drop, tá? Ele tem 37 por 30,5, né? Bem difícil você achar 6 milímetros e meio de drop, o drop quebrado, tá? Neste lado do tênis ele pesa 231 gramas, tá? E neste lado do pé, que também tá meio sujinho, tá? Ele pesa 229 gramas, tá? Então tem uma diferença assim, bem pouquinho aí de peso, mas tem. Também, se vocês olharem o solado, tá? Tá no mesmo estilo, tá bom? Mas assim, o que eu tenho para falar desse tênis? A primeira pergunta que o pessoal fala, realmente é um tênis com a sensação de tênis de placa, mas sem placa? Tá, vou responder isso lá no final. Bom, esse tênis aqui eu rodei com ele longões aí de 20 e poucos quilômetros, né? Fiz acho que 2 treinos de tiro só com ele, um longo e um curto, tá? Onde a minha sensação, eu digo que ele responde mais em treinos longos. Ele é melhor para treinos longos que treinos curtos, né? Até pela quantidade de entressola, você tem aí 37 milímetros de stake, né? Stake height, que é aqui stake height, para quem não sabe, é a altura aqui da entressola, né? Na parte do calcanhar, então tem 37 milímetros. É um tênis alto para um tênis de tiro ou um tênis de velocidade. Então ele é um tênis aí para rodagem, né? Para rodagem de qualidade que a gente fala, que é aquela rodagem, fartlek ou algo do tipo assim, um ritmado, ele vai cair bem, tá? Fora essas características aí, o drop eu acho excelente, 6 mm de drop, no máximo 7 ali, que nem a Roca também tem, excelente, tá? Eu acho uma pegada muito, muito boa essa altura e também esse drop, tá? O drop de 5 e 6 é o que eu gosto mais, porque a pisada fica mais natural. Todo drop que é muito alto, o que acontece? Ele altera muito sua biomecânica, altera muito sua passada, e isso, na minha sensação, na minha biomecânica, é ruim, tá? Eu sinto mais dores musculares, tá bom? Beleza? Então é por isso, tá? Quanto mais natural o drop, mais curto o drop, mais pequeno, né, o drop, mais natural é a sua passada e você exercita mais a sua musculatura. Ela se torna mais forte. Isso é artigo científico, tá? Eu não tô falando nada da minha cabeça.
Então, assim, já é comprovado que drops menores, drop zero, exercita mais musculaturas, mais regiões musculares do que um drop elevado, beleza? Mas vamos lá. Eu peguei essa cor aqui, que é uma cor que o pessoal tá usando bastante, essa cor meio bege, meio creme, tá? Eu me surpreendi o seguinte, pelo solado, né? O solado eu pensei que ia desgastar mais. Ele tem dois tipos de borracha, uma siliconada aqui, né? Que parece muito com aquelas borrachas made in China, tá? E tem um outro aqui, apesar de escrito Continental, não parece que é uma borracha Continental. E você já vê aqui vazado que é o material aqui. Eu acho que ele é uma pegada muito assim, downgrade do Evo SL, do Evo, tá? Então assim, eu acho que ele é um downgrade, tá bom? E assim como eu acho que o Boston é um downgrade do Pro, tá? Mas aí cada um tem sua opinião. Mas eu acho que é um downgrade bem feito, tá? Bem feito. E aí eu vou falar sobre a borracha primeiro aqui do solado, tá? A borracha do solado, eu pensei que ia ter um grip melhor, tá? Eu vi poucos canais falando disso, mas esse grip aqui, principalmente quem mora em praia, tal, litoral, vai sentir muito. Esse grip que não é o melhor grip do mundo, tá? Escorrega bastante onde tem areia, principalmente mesmo em asfalto, ele escorrega. Em calçamento, então, é um perigo, tá? Eu vou dizer a verdade pra você, tem outros tênis com o melhor grip, tá bom? No mercado, mas é um ótimo solado em questão de durabilidade, tá? O Continental aqui nem tá desgastado, apesar de ter desgastado aqui na ponta já, né? Ter algumas marcas de desgaste aqui no meio, mas na região que tem mais contato, que é aqui, e na parte de fora do pé, porque o supino, tá? Tem um desgastezinho que você vai ver aqui, ó, nessa região aqui, mas é bem pouquinho, bem pouco mesmo, tá? Essa material siliconado aqui é uma boa. O peso dele, excelente para mim também, o peso dele aí 230 gramas, 229 gramas em tamanho 9US, para mim é perfeito, tá? Cabedal, tá? O cabedal, né, ele é uma malha sintética, não é um knit, tá? É um mesh sintético, mas bem perfuradinho, tá? E assim, a primeira sensação que eu tive é que ele ia ser um material grosseiro, mas por dentro o acabamento é impecável. Já corri sem meia e corri com meia e não teve nenhum problema, tá, gente? Nenhum problema mesmo. Eu tô lavando ele às vezes, até porque eu tava usando casual também, né? Viajei até com ele pra maratona de Buenos Aires e eu tava lavando ele com a escovinha bem sensível, por quê? O que eu notei? Que ele tem um cabedal bem sensível, tá? Principalmente aqui na biqueira. Tem uma biqueira bem generosa e essa biqueira é um pouquinho rígida, tá? E aqui é bem maleável. Esse material fusionado aqui com as três listras da Adidas, ela faz o cabedal ter mais integridade, né? Não ficar muito amarrotado, tá bom? Ela tem dos dois lados, ó, tá? E é uma biqueira, é um formato, tá, de cabedal aqui que deixa os pés bem espalhados. Eu vou falar pura verdade, sobra um pouquinho aqui na frente. Eu uso 9 em todos os tamanhos, tá? Até para fazer a comparação, tá bom? Em questão de tamanho, se é um tamanho a mais ou não, tá? E esse 9US em praticamente 90% dos tênis, ele sempre sobra um pouquinho. Então o meu casual é 8,5, é 40 ali, o 40 tradicional. E agora as empresas brasileiras começaram a trazer o 9US como 40, que antigamente era o 40,5. Né? A ASICS já está fazendo isso, a Roca está fazendo isso, a própria Adidas está fazendo isso. Então, aliás, a Adidas não está fazendo isso, tá, ainda. Né? O 40 ele é o 8,5, tá, ainda, mas ela vai fazer isso futuramente, porque é uma tendência de mercado no Brasil pelo formato dos pés, tá bom? Então, esse daqui é o tamanho 9, que seria o 40,5, tá? E outras marcas seria o 40, tá bom? Mas não fica sobrando tanto, é o ideal para mim, meio dedo, fica sobrando meio dedo, que é justamente aqui no formato da biqueira, pega bem no início dela aqui, ainda sobra meio dedinho aqui assim, ó. Então, excelente, tá? O cabedal não amarrota, o passador aqui são furos, né? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né?
6 e o furo extra, tá bom? Que eu uso em todos os tênis praticamente furo extra, tá? E na lingueta você tem essa borracha escrita AD0 aqui, que eu passo o cadarço por dentro. Por que eu passo o cadarço por dentro? Justamente para segurar ela e ela não mover para as laterais. Por que isso? Porque ela é livre nas laterais, ó. Ela não tem atachamento de material para segurar ela. Então ela é livre nas laterais. Como ela é livre nas laterais, tá? Eu coloco isso para ela não segurar. E a lingueta ela é curtinha, tá? Ela é bem curtinha, ó. Então aqui ela é diferente do Radius Pro, né? Ela é curtinha e ela cai um pouquinho, então, né? Ela se movimenta lá dentro se você não passar no meio aqui, eu já digo logo para vocês, tá bom? Bom, o que eu também quero falar para vocês, né? Esses passadores aqui, eles têm um material fusionado neles aqui, tá? Para dar maior integridade e também melhorar a vida útil dele também aqui, principalmente com lavagem, tá? Quando você usa o furo extra, ela fica muito em cima aqui, ó, o cadarço. Então é perigoso ela subir, tá? E aqui ficar te incomodando. Já digo logo para vocês. Mas a lingueta em si é uma camadazinha de tripinha, cara, aveludada por dentro, que não incomoda, é muito bom. A lingueta, em alguns momentos, ela entrou, mas muito pouco, o cadarço nem chegou a encostar ali na junção ali do pé ali, então, perfeito, tá? A parte de costura, ela tem algumas costuras aqui nas laterais. Mesmo correndo sem meia, não me incomodou, tá? Mas assim, apesar de ser um acabamento muito bom pro lado de dentro aqui também, onde é um material mais grosseiro, não me incomodou em nada. Eu vou falar por verdade pra vocês, mas eu preferi correr de meia, tá bom? A palmilha não sai, né? Caso vocês não saibam, tem uma pequena plaquinha aqui, né, que não chega nem a ser de 3/4, é uma pequena plaquinha aqui no meio de estabilidade, bem estreitinha, bem curtinha, só para dar estabilidade. Por isso que a palmilha não sai, tá bom? A parte do clipe de contraforte, internamente, ela tem um preenchimento de espuma de tênis intermediário, que é aquele tênis de rodagem, né? Mas é bem pouco, tá? E não tá aqui saturado, não tem acabamento aqui, não parece que tá rasgando nem nada, tá ótimo, tá bom? A parte do clipe de contraforte externo tem uma placa rígida aqui dentro, então externamente quando você faz força aqui, ó, ele nem dobra por causa desse acabamento, né, interno que ele tem dessa plaquinha rígida aqui, que vai até aqui assim, ó, eu consigo dobrar até para vocês verem ela, ó, tá vendo? Aqui tudo é um material rígido, que ajuda muito na estabilidade na clipagem, não escorrega seu pé aqui, essa é a verdade, não escorrega, tá bom? Bom, dito isso, tá? E questão, não tem material que reflete a noite, infelizmente é um ponto negativo de todo o tênis, tá? Principalmente aquele tênis preto que você quase não vê à noite, quem gosta muito daquela cor neutra, eu também gostei muito da cor preta, mas foi um dos motivos que eu não pedi ele, porque eu corro bastante à noite, tá? Bom, falado isso, falado do cabedal, o cuidado que tem que ter na hora de lavar, que parece que, né, ele é mais sensível aqui na parte da frente, da biqueira principalmente, onde é mais fininho, tá, do que aqui nessa parte mais grosseira, então tem que tomar cuidado, tá bom? A parte da preenchimento de espuma, eu acho ótimo esse tipo de preenchimento de espuma, de tênis intermediário, tá, inclusive de alguns tênis de placa também estão tendo, né, aí, então assim, eu gosto bastante, que visa um pouquinho mais de conforto do que performance ali e tal, então eu acho legal. E a parte de o clipe de contraforte ser mais rígido, eu adorei a clipagem. Parte da entressola. Antes de falar da entressola, eu vou falar da forma. É uma forma larga. Isso ajuda na estabilidade, tá? A estabilidade aqui do tênis para você pisar. Eu diria que esse tênis aqui, ele encaixa tanto para a pessoa que aterriza com calcanhar quanto com o médio pé, tá? E com antepé. Então assim, é um tênis bem legal de quem quer um tênis de segurança, tênis com estabilidade. E aí eu vou falar uma coisa para vocês em questão do solado, tá? Esse solado aqui, ele não é um solado firme e nem muito molão. É engraçado que ele é extremamente aerado, ele lembra muito o Evo realmente,
porque, tipo, é um tênis para você usar que ele vai te dar responsabilidades. Você sente isso. Você sente isso, você fala... É aquele tipo de sensação quando você tá correndo, você fala assim, se ele tivesse uma placa... É isso que você fica pensando. Se esse tênis tivesse uma placa, entendeu? Essa é a sensação, isso é o que vem na sua mente. Mas ele tem a responsividade de um tênis de placa? Vi muito youtuber falando aí, porque ele é um tênis de placa sem a placa. Não, não é. Tanto que na hora que você vai dar uma puxada assim, você sente falta da placa. Você fala, puta, mas esse tênis não te joga pra frente. Ele é um tênis confortável, para você fazer um longão confortável. Ele é o tipo de tênis que eu usaria aqui num ciclo de maratona, tá? É ali até um longo de 25 quilômetros, no máximo 26 ali, estourando. Mais que isso, eu acho que um tênis de placa ele ia economizar mais energia, né? Ele ia deixar minha musculatura mais inteira no outro dia, tá bom? Essa é a verdade, tá? Não que ele seja ruim, ele é responsivo e talvez um dos tênis mais responsivos que se tem sem placa. Eu acho que o Super Blast ainda é mais responsivo que ele, tá? A sensação de jogar para frente é um pouquinho mais que ele, mas isso é sensação pessoal, cada um tem a sua. Eu ainda vou fazer o review de comparativo com o Mega Blast ainda, e aí eu vou falar para vocês. Mas assim, é uma sensação que realmente é um conforto. É aquele tênis que no final, por exemplo, os longos de um ciclo de 21, com certeza eu faria com ele. Inclusive eu fiz treino hoje de... foi 14, 15, 16, 17 quilômetros. Eu fiz 17 quilômetros, 14 de longo, num ritmo constante, a 5 e 7 ali, tal, 5 e 9. E eu fiz 3 no trotezinho maroto, né? 3 km no trotezinho maroto. Então assim, respondeu hiper bem, cheguei inteiro, não foi um tênis que eu senti seco, é um tênis responsivo, só que é o que eu digo pra vocês. Chega um momento que você fala assim, você quer dar uma acelerada, você sente que você tem que usar mais a musculatura do que o tênis entrega pra você. Então assim, não, ele não tem a sensação de tênis com placa. Esquece. Né? Ele não tem isso. Isso é um exagero, tá? Na minha percepção. Cada um acha uma coisa. Mas eu acho ele um exagero falar isso. Mas é um tênis que realmente, se eu fosse um cara de primeira viagem e falasse, eu queria um tênis, eu não queria investir tanto num tênis com placa, queria um tênis sem placa, estável, tal, eu faria um 21 km com esse tênis. Faria. Se eu não tivesse sobrepeso, nada, assim, fosse um cara mais leve, até 75 kg, eu faria com esse tênis aqui, tranquilamente. Então é uma opção para você, tá? Você quer um tênis de segurança, quer gastar milão ali, né? Milão é um tênis, e quer um tênis sem placa, esse daqui, tá? E pela durabilidade dele, eu iria nele, tá bom? Então assim, é um tênis bacana. Vou trazer o review comparativo tanto com o Kyodan quanto com o Mega Blast, para vocês darem uma pensada, tá bom? São dois outros tênis bem interessantes também. Mas assim, ó, é um tênis que não parece tênis de placa, né? Mas tem uma sensação, é muito... Você fica desejando que ele tivesse, e você fica querendo que ele tivesse uma placa, porque a entressola trabalha muito bem. Isso não tem como negar. Essa entressola aqui, a Adidas acertou, entendeu? Inclusive, pô, eu acho que deveria estar no Boston também, tá? Essa entressola aqui, tá? Eu acho que deveria estar em outros tênis. É excelente a densidade dessa entressola aqui. O Let's Strike Pro tá em outros tênis, mas eu falo assim, a densidade dessa entressola aqui não é a mesma deles, tá bom? Então é isso que eu fico pensando, tá? E é um tênis aí pau pra toda obra. Se você quer fazer tiros ali de 4 e pouco, né, 4,40, 4,30 e pouco, ele vai responder bem. Agora se você quer uma coisa de paulada mesmo, 3 e pouco, 3,20, 3,40, eu acho que tem outros tênis, tá? Mais baixo, mais responsivo, ou um tênis de placa que você pode usar, como o Endorphin Speed, de placa de nylon, né? Tem outros tênis aí que você vai conseguir usar, tá? Pelo peso dele, também a proposta é essa, tá? Apesar que eu acho o peso excelente, 231 gramas,
tá? 229 gramas eu acho o tênis excelente. Inclusive é peso de tênis de competição, tá? Só que as coisas estão andando tão rápido, a gente tem ASICs de 168 gramas, 170 gramas, cara. Então, assim, é um absurdo, né? É um absurdo isso daí. Hoje a gente tá num mundo que 228 gramas é pesado. Mas eu sou da velha guarda, então eu acho que pra mim é excelente esse tipo de peso de tênis, essa estrutura de tênis, larga, responsiva, bem aerado. Eu acho que vai durar bastante esse tênis aqui, tá? Eu fico meio com pena dele por causa da cor dele, mas eu já tô de olho num preto. Então na hora que esse daqui desgastar, é num preto, tá? O pessoal fala muito do Super Blast, né? Ah, o Super Blast, Marco, ele é melhor que o Super Blast? Não acho, tá? Em questão de resposta. De resposta, eu não acho o Super Blast tá abaixo, tá? O Super Blast é mais firme, né? Tem um drop que dá mais salto, né? Você sente mais o salto do tênis, mais a altura do tênis, de entressola, do stake, do que a questão da resposta da entressola, tá bom? Esse daqui você sente mais a resposta. E é um tênis ali que no quilômetro 16 ali, 14 ali, você tá correndo tranquilo, ele tá te respondendo, tá? Não cansa suas pernas. Mas, que nem eu disse, não é um tênis de placa, tá? Conforme o pessoal exagera aí, dá um cupomzinho de desconto pra você ir lá comprar lá. Mas se não for o melhor tênis, é um dos melhores tênis no mercado hoje, com toda certeza. Vou ainda fazer um comparativo com o Mega Blast ainda, que agora chegou, né? Pra tentar destronar ele, mas eu vou falar uma coisa pra ti. É a cereja do bolo da ASICS, é esse tênis aqui. Vai ficar por muito tempo, o pessoal vai ficar procurando e tentando encontrar. A própria ASICS criou um problema, porque tipo, para ela ter um novo Evo SL2, eu acho que talvez o que eu mudaria nesse tênis no Evo SL2 não seria o preenchimento de espuma, não seria o calcanhar, que aqui é excelente, que dá estabilidade, é isso que o corredor intermediário ali quer, né? Ele quer um tênis que performe, mas dê estabilidade e segurança na pisada. Segurança para fazer uma curva, o tênis não deslizar, tal, o calcanhar não deslizar. Eu acho que esse tênis entrega, a não ser aqui a borracha. Então eu mudaria o cabedal, colocaria um cabedal mais respirável, mais tecnológico, tá? Mais tecnológico, que existe hoje no mercado, muitas opções de cabedal, até ali você tem ali, por exemplo, o Elite, deixa eu ver se ele tá aqui ó. Você tem o Elite aqui, ó, com um cabedal extremamente, ó, tá vendo, ó? Talvez o cabedal desse daqui, sem tirar a biqueira, ó, que ele continua com a biqueira, mas é muito respirável e deixa o tênis muito leve. Então, assim, talvez um cabedal desse e mudar a ranhura da borracha, os sulcos da borracha e deixar ela com mais grip, seja a mudança necessária no Evo, mas eu não mudaria mais nada. Esse tênis aqui a entressola funciona muito bem, não mudaria a entressola. Mas a tendência hoje é você aumentar o stake, né, de todos os tênis aí, ficar tênis parrudo, tá bom? Então é isso, esse daqui é o review, né, da minha sensação, do que eu acho, minha opinião sincera sobre o Evo. É bom, é um tênis excelente, é excelente. É um tênis aí no ciclo de 21 com certeza entrou e vai continuar nos meus ciclos até se acabar. No ciclo de 42 até 25 km, 26, longão ali, mais que isso, né? Se eu quiser ali, e eu tô num nível de corrida que o meu teste de 3.000 baixou meus paces. E aí o que acontece? Eu preciso de tênis que me ajude a entregar agora, né? Para forçar as velocidades, forçar o pace, a continuidade do pace. E talvez acima de 25 para mim ali, para correr a 4 e pouquinho, 4,20, 4,27, que agora é o meu pace de prova, cara, talvez isso daqui não vai me ajudar tanto, tá? Do 26 km em diante. Então por isso que eu falo, se você é um atleta mais rápido, talvez ali até os 26 km ele vai encaixar. Mais que isso, você vai precisar de um tênis ali que dê integridade à sua musculatura, e um tênis de placa talvez ele dá mais integridade, tá bom? Beleza? Bom, depois que ele atingir uns 200 km, aí eu vim aqui e falo pra vocês se ele durou ou não durou, tá? Sei que tem bastante comparativo aí, eu demorei bastante, mas é que eu vou fazer
comparativo agora com outros tênis aí mais atuais. E aí eu acabei deixando passar o review desse tênis aqui, fiquei com preguiça de fazer, beleza? Valeu e até a próxima.